Capítulo 4. Eu sou Vi. Vi diz, abre aspas, tenho essa necessidade de sempre estar procurando um meio de me expressar, de botar para fora e de querer mostrar o que está aqui dentro, fecha aspas. Vi Baruch chegou no Recôncavo Baiano para cursar faculdade de cinema. Seu contato com as artes e sua busca por se expressar é atravessada por uma corajosa jornada de descobertas de si. Vi nos conta comecei uma pessoa autista LGBTQIAPN+, no ambiente universitário do audiovisual, falando abertamente sobre dificuldades, bullying, tentativa de suicídio e aquilo que lhe faz bravamente seguir adiante. Como foi o seu processo de autodescoberta e autoaceitação da sua sexualidade e identidade de gênero? Bom, um contexto básico é importante. Eu fui criada em uma igreja evangélica, mais precisamente dentro da igreja adventista, no interior de São Paulo. E por ser autista, já tinha dificuldades em socializar, em ter amigos, e meu refúgio sempre foi a internet. Na época era Orkut, e eu comecei a conhecer pessoas online, inclusive uma delas acabou sendo um namoro de 5 anos. A gente veio a morar junto. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato do mundo LGBT, que era uma mulher lésbica, e foi assim que comecei a descobrir esse mundo e comecei a entender, uau, isso é possível? Eu não sabia, não conseguia pensar que era possível, até porque enquanto as pessoas estavam tendo interesses românticos, eu estava querendo brincar de boneca ainda, estava um pouquinho para trás nesse sentido. E aí, quando eu tive o contato com essas pessoas, eu falei, uau, como assim? Para mim, nunca passou como se fosse uma coisa errada, até porque só parecia natural. Eu comecei a perceber que existia um problema quando as pessoas viam isso como um problema. E comecei a ficar um pouco com medo, porque não conseguia entender o porquê. Lembro de começar a gostar dessa menina online e da gente ter um namorinho online no começo. E nessa época eu tinha uns 15 ou 16 anos. Era bem novinha. Queria contar para minha mãe, mas não deu muito certo. Meus pais foram muito contra. Houve uma repressão muito grande. E aí tive que dar uma voltada para o armário. Para proteção mesmo, pois eu fiquei com muito medo. Comecei a namorar homens de forma um tanto quanto compulsiva. Era sempre o mesmo padrão. Achava um cara, namorava por um ano, terminava. Namorava por um ano, terminava. Era isso que eu fazia até chegar mais ou menos aos meus 20 e poucos, já tentando minha segunda faculdade. E foi quando simplesmente falei, não dá mais. Não é quem eu sou, não é quem eu quero ser. Eu não estou sendo eu. E aí comecei a explorar esse outro lado da minha sexualidade, me envolvendo com mais mulheres. E era a primeira vez que eu tinha saído de casa também. Então eu tinha um pouquinho mais de espaço para poder explorar isso. Em 2016, 2017, foi quando eu reencontrei essa menina da internet que conheci muito tempo atrás. A gente um pouco mais velha, um pouco mais independente, as duas já com seus 20 e poucos. A gente começa a namorar de fato e assume de forma oficial para minha mãe, né? Tanto que ela conhece meus pais. Meus pais têm uma dificuldade em lidar dessa segunda vez, mas eles já têm uma tolerância maior. Até porque eu acho que já havia avançado um pouco até na mídia. Inclusive, eu queria enfatizar muito o papel da mídia nesse ponto, porque de 2009, 2010 para 2016, 2017, isso foi um salto ali.
Eu via nas novelas mais atores falando sobre isso, tinha mais reportagens, né, sobre isso. E uma das frases que minha mãe me falou quando eu era bem novinha foi: você vê alguma pessoa desse jeito que tem sucesso na vida? Todas essas pessoas são fracassadas. Você quer ser uma fracassada? Isso me marcou muito. Quando você começa a ter esse contato na mídia muito maior, você começa a desmitificar isso. Espera aí, nem todo mundo é fracassado, não. Agora eu tenho mais contexto, tenho mais para quem olhar. E aí conseguia ter mais exemplos disso. Ela não podia dizer... Ela não podia mais me dizer isso. Então, foi um ponto de mudança e ela foi aceitando mais. Hoje em dia ela aceita bem. Minha mãe e minha namorada, inclusive, trocam mensagens. Ela até troca mensagens com minha ex, pra você ver, né? Como as coisas mudam. A parte do gênero eu comecei a questionar em 2019, 2020, enquanto eu estava com essa minha namorada de bons tempos. A gente estava morando junto em São Paulo e depois a gente foi morar em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. E comecei a entender que talvez eu não me encaixasse, que eu não conseguia me identificar. Tinha muita disforia também, muita disforia. Apesar de eu ainda ter uma apresentação muito padronizada feminina, ainda assim eu tinha a disforia. E uma das coisas que foi bem difícil nesse relacionamento, que talvez tenha afastado as duas, foi essa dificuldade de eu conseguir entender o meu gênero e passar isso para ela. E aí ela talvez tenha tido dificuldade de entender isso. A partir do momento que eu venho a estudar na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu decido. Quando eu for para lá, vou tentar assumir. Dar a cara a tapa e chegar lá e falar: eu sou assim, essa sou eu. E tem sido uma experiência muito positiva, porque consegui criar mais confiança na minha própria identidade. Já estou acostumada a questionar a minha sexualidade. Para mim isso é ok. Questionar gênero era um pouco mais assustador. Mas aí chegando aqui na universidade, onde pude ter mais espaço, me deu uma segurança maior. Aumentou a autoestima de um jeito que antes eu não tinha experienciado de alguma forma, e foi muito importante para o meu desenvolvimento. Ainda faltam várias coisas que eu acho que tenho muito que explorar, mas hoje já consigo chegar nas pessoas e falar: eu sou Vi. Já tenho um nome, esse é meu nome. Eu sou uma pessoa não binária e é assim que me apresento. Como a sua vinda para a Bahia contribuiu nos seus processos de autodescobertas? Eu acho que um dos elementos que mais me incentivou foi pensar: estou indo para um lugar novo. Um lugar onde nunca ninguém me conheceu, um lugar onde eu posso me apresentar sem que as pessoas saibam do eu que estou deixando para trás. Porque é muito assim, você se descobre uma pessoa não binária e aí você muda seu nome, começa a experimentar com novos pronomes, mas para quem te conheceu antes é muito difícil eles deixarem aquela ideia que já tinha de você. A minha vinda para a Bahia foi como se eu tivesse colocado um ponto final na minha existência enquanto quem eu era e renascido. Então foi um renascimento. E eu gosto de dizer que aqui eu renasci, que aqui eu criei um pedacinho de mim que eu não pude criar lá, em São Paulo. Claro que se me entendo como não binário hoje, eu sempre fui, porque não existe você virar trans. Mas para você chegar nesse processo, você precisa se despir de muitas coisas, se desconstruir de muitas coisas, desconstruir até do seu próprio ego, de quem você acha que é, ou que você achou que fosse a sua vida inteira. Pelo menos no meu caso foi assim, porque eu sei que tem processos diferentes. Vir para cá
foi essa sinalização. Foi esse momento em que eu consegui me despir de forma completa para começar a me colocar as coisas novas que eu queria para mim, que queria agregar agora para essa identidade que eu estava construindo. Porque quando você está no meio dessa questão de gênero, você desconstrói, constrói, desconstrói, constrói, e pode ser uma coisa muito confusa. Mas eu acredito que estar aqui foi a peça-chave para isso, justamente por me permitir esse novo começo. Encontrei pessoas maravilhosas aqui na faculdade que também são não binárias, que também estão passando por processos de descoberta de identidade. Então tiveram vários amigos que eu pude ver se questionando, que pude sentar e ter conversas e aconselhar e falar. Comigo foi assim, como é que você está se sentindo? E essas pessoas começaram a se entender como tal. Isso foi maravilhoso. Eu acho que contribuiu muito para o meu processo identitário. E eu espero que também tenha contribuído no processo identitário dessas pessoas. E são pessoas baianas, são pessoas nascidas aqui. Eu acho que eu criei, de certa forma, uma família. Inclusive, eu moro com 2 pessoas. Uma de Muniz Ferreira, cidade localizada no Recôncavo Baiano, e outra de Salvador, mas que veio de Feira de Santana. E a gente fala que é família, a gente mora juntos. Consegui ver em uma dessas pessoas esse processo de descobrimento de identidade, não binaridade, e a gente realmente ganha irmãos. É uma família que eu tenho longe da minha família lá de São Paulo. Eu preciso da minha comunidade aqui. Então eu acho que outra coisa muito importante foi poder construir isso aqui com pessoas que também passam pelo que eu passo. Por ser essa descoberta de identidade, por ser esse questionamento de sexualidade, entre outras coisas. No nosso questionário anterior à entrevista, você assinalou que também se identifica como pessoa assexual. Poderia falar um pouco mais sobre essa identificação? A minha sexualidade vem muito ligada ao meu autismo e à questão de eu não precisar criar primeiro uma conexão com alguém para depois conseguir me relacionar. Talvez eu tenha até um interesse prévio nessa pessoa. Esse é o interesse. Parece legal, quero conhecer. Mas não consigo sentir uma atração sexual por essa pessoa ali logo de cara. Muito difícil. Então preciso ter essa conexão mental para ter essa conexão corporal também. E eu acho que a minha assexualidade está conectada a essa perspectiva. Então eu diria que talvez eu seria uma pessoa demissexual homorromântica. Mas não fecho para outras possibilidades. Não vou dizer que nunca vou me interessar por uma pessoa de outro gênero. Até porque se rolar essa conexão mental com uma pessoa de outro gênero, não tem como eu fechar essa porta. Ou, por exemplo, se estou me relacionando com uma pessoa e ela se descobre ser de outro gênero, não vou parar de me relacionar com ela. Então são várias questões, vários detalhes pequenos. Mas assim, em conversa inicial com as pessoas, para entenderem um pouco melhor como funciono, acabo me definindo como uma pessoa demissexual homorromântica e acho que até o momento é o que tem me contemplado. Você mencionou a descoberta de ser uma pessoa autista. Como foi esse processo e como isso se relaciona com as suas vivências de orientação sexual e de identidade de gênero? Você pode conversar com vários de nós autistas, e uma das coisas que eu já vi comumente sendo dito é que a gente tem sempre essa sensação de estar alheio, de não se encaixar de certa forma, de não conseguir se conectar da mesma forma. Parece que o mundo inteiro está nessa brincadeira que você não sabe as regras e não sabe como participar. E eu sinto isso desde muito nova. Lembro de ter essa sensação de estar alheia desde criança. Eu tomava muito um ponto de vista de observação, queria entender como as outras crianças funcionavam, então observava as outras crianças. Mas a partir do momento que você vai entrando na pré-adolescência e adolescência, você vai criando um desejo
por talvez pertencer, porque começa a ficar solitário. Mas eu quero participar também. Eu quero começar a participar. E você não consegue direito. Eu lembro de estudar, literalmente estudar revistas de comportamento adolescente, tipo revistas teen, para saber como que eu tinha que me comportar, de ver vídeos para saber como eu tinha que me comportar, de praticar expressões faciais no espelho, e isso tudo super escondido, porque eu tinha muito medo dos meus pais descobrirem ou de alguém descobrir, e isso só causa mais alienação. Então eu fazia essas coisas muito escondido, eu tentava não reclamar muito, mas eu lembro de chorar muito, de voltar da escola e me sentir muito sozinha. Inclusive, um dos motivos de eu ter ido para a internet foi justamente essa sensação de ser sozinha. E aí foi quando começou toda essa reviravolta de sexualidade e eu achei que eu era isso. Pronto, tá explicado. É por isso que eu não estava me encaixando. As pessoas são héteros, eu não sou hétero, tenho que achar a minha turma. Beleza, cresci, achei minha turma, mas nada mudou. Eu falei, ué, o que está errado agora então? Pois é, eu estou entre pessoas LGBT e nada, continuo alheia. Então comecei a questionar o gênero. E mesmo assim, sentia que não estava me encontrando. Apesar de estar encontrando pedaços importantes de quem sou, ainda que faltando peças, e peças muito importantes. Nessa época eu estava com 27 anos e ficava na internet, no TikTok, nas redes sociais, e começaram a aparecer perfis de autistas falando sobre o autismo do ponto de vista deles. Eu via muito mais conteúdo de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu também tenho diagnóstico e eu ficava, ué, por que ninguém nunca me falou isso antes? Por que ninguém nunca percebeu isso antes? E fui em uma neuropsicóloga que é autista com altas habilidades. E na hora de aplicar o teste do TDAH, ela percebeu que as minhas respostas iam um pouco além. E aí sentiu, né, a necessidade de testar o autismo também. Daí veio a confirmação. E aí eu passei por um psiquiatra, porque você precisa, né, de um laudo médico, e fiz acompanhamento com uma psicóloga. Como sua vida mudou após o diagnóstico de autismo? Foi algo extremamente importante, porque acredito que foi só por ter descoberto esse diagnóstico que hoje eu sou capaz de estar aqui na Bahia. Se não fosse o caso, não teria capacidade de encarar uma faculdade novamente, porque das últimas vezes eu quase morri. Quando eu digo eu quase morri, eu não estou exagerando, eu realmente quase morri. Então hoje em dia, com esse diagnóstico, tenho acesso aos direitos que eu nunca tive, a pedir acomodações que nunca pude pedir. Então isso é muito importante, principalmente porque a universidade não é um lugar feito para qualquer minoria. Mas eu acredito que as pessoas com deficiência em geral ainda estão bem longe de serem contempladas. Tem cotas para pessoas com deficiências, mas quando você chega na faculdade não tem estrutura para lidar. A gente não tem nenhum apoio de serviço social dentro da universidade. Então está bem complicada essa questão e realmente dificulta muito a vida. Realmente dá uma sensação de que você está só. Às vezes chega um ponto que você se acostuma com isso. Eu acho que uma das coisas que mais me pega hoje em dia é a sensação que eu não estou apenas só, mas que eu estou para trás, que está todo mundo correndo e eu estou tentando, mas tem uma parede invisível na minha frente que eu não consigo passar. Todo mundo vai e eu estou aqui tentando fazer, nem que seja o mínimo, que é ir à aula, ler os textos, me alimentar, e nem isso às vezes eu consigo fazer. E parece que todas as outras pessoas fazem isso e muito mais. Claro que a gente não tem que se comparar, mas assim, é impossível não se comparar quando no fim das contas você sabe que vai ter que enfrentar o mercado de trabalho e essas coisas são decisivas. No fim das contas, você sabe que vai chegar lá na frente e vão contratar uma pessoa sem deficiência ou sem tantas frescuras ou detalhes,
porque é menos coisa para lidar. Vai ser mais fácil para lidar. Então é difícil não pensar nisso, é difícil não sentir isso, não sentir o peso disso no dia a dia e continuar seguindo em frente. Porque eu vou fazer o quê? Ou eu desisto ou eu sigo em frente, mesmo sem saber o que vai acontecer lá na frente. E das outras vezes eu tive que desistir por chegar em um ponto crítico. Inclusive em 2017, no final de 2017, eu tive uma tentativa de suicídio. Eu não sei se isso é uma coisa muito pesada de compartilhar, mas aconteceu. Desde então, não tive mais nenhuma tentativa. A ideação suicida melhorou bastante depois que fui diagnosticada, porque pelo menos você passa a se entender um pouco melhor. Mas isso não significa não ter dias ruins. Tem dias que eu acordo que simplesmente eu quero xingar todas as deficiências, o caralho a 4. É demais. Chega a ser demais. Tem dia que eu não quero aguentar. Eu só quero ficar quietinha, sabe? Mas não tem muito como ficar quietinha. Você mencionou no questionário anterior à entrevista que tem deficiência múltipla. Estava se referindo ao autismo e ao TDAH? Não, a minha outra deficiência é fibromialgia. TDAH não entra como deficiência, apesar de eu achar que deveria ser. Tenho TDAH, autismo e transtorno bipolar do tipo 2, tudo diagnosticado por médicos. Fizemos essas anamneses todas durante um longo período de tempo, com acompanhamento profissional. E tenho fibromialgia, que fui diagnosticada de forma mais recente por um reumatologista. Ainda suspeito que essa fibromialgia possa ser, na verdade, algum outro tipo de transtorno reumatológico. Alguma outra síndrome, como a síndrome de Ehlers-Danlos. Porém, é muito difícil achar médicos que te levem a sério quando você está falando de doenças crônicas, de coisas que são invisíveis. Se for uma deficiência invisível, eles não te levam a sério, principalmente quando você é uma pessoa jovem e parte de minorias, e ainda mais que não sou uma pessoa magra, já olham que você não é uma pessoa muito magra e já assumem que é o seu peso, então eles nem te pedem exame. Cheguei no médico e ele falou: eu não vou pedir exame, vou falar para você perder peso, fazer exercício e perder peso. Então essa é uma barreira que encontrei para ser diagnosticada com a fibromialgia. Sinto dores no corpo desde que eu era criança. Minha avó falava muito de como eu me queixava de estar sempre com dor. Causa várias limitações físicas, principalmente em dias de crise de dor aguda. Eu não consigo sair da cama. E sobre o audiovisual? Quando e de que forma surgiu o seu interesse em trabalhar nessa área? Eu sempre gostei muito de tudo e qualquer coisa relacionada à arte, desde criança. Assim que saí do terceiro ano colegial, fui direto fazer uma faculdade de design, mas não consegui aproveitar tanto. Foi uma experiência muito... Eu era muito ingênua, muito perdida para estar na faculdade. Eu acho que eu precisava de uma maturidade que eu não tinha na época. Até porque sempre senti que socialmente eu estava muito para trás. E sempre tive muito problema com bullying. Tanto na escola quanto na faculdade. Tive problemas fortes com bullying. Então, apesar de eu ter ido até o final, não consegui pegar meu diploma. Depois passei numa universidade estadual de letras. Não deu certo, porque foi quando eu tive a maior dificuldade, que foi também quando me vi sozinha pela primeira vez, longe de qualquer tipo de suporte, e também passei por problemas de bullying de um dos caras que eu me envolvi nessa época, antes de me permitir me envolver com mulheres. Ele simplesmente inventou muitas coisas sobre mim, para todos os nossos amigos em comum, e isso acabou manchando minha reputação, sem confirmarem se era verdade ou não. Já rolava uma certa alienação, então eu fui ainda mais alienada. Aí, simplesmente, numa quarta-feira, eu não fui mais para a faculdade. Entrei em um episódio depressivo,
que chegou a ser psicótico. Fiquei meses nesse episódio, eu tive que tomar vários remédios. Falei, realmente, faculdade não é pra mim, não sou boa o suficiente pra fazer faculdade. Porque essa era a reação que eu tinha. Tentei começar a trabalhar, mas tive muitas dificuldades também, porque enquanto pessoa autista, você vai trabalhar, não que não fosse possível, mas era muito difícil manter um emprego por mais de 4 meses em um shopping, por exemplo, numa rotina que não era feita pra mim. Nessa época também, e foi quando eu comecei um namoro com uma menina, que foi o mais longo até agora, e foi também próximo da época em que eu tive a tentativa de suicídio. Porque depois que já tinha tentado 2 faculdades, eu estava tentando trabalhar e não conseguia me adaptar. Toda hora tinha que pedir permissão porque eu estava prestes a ter outro surto. Eu já tinha passado por um surto psicótico, onde cheguei a ter alucinações. Enfim, eu estava definhando. Nessa época, eu tenho 1,67 m de altura e cheguei a pesar uns 53 quilos. Então eu não tinha vida, eu não sentia que existia uma possibilidade de vida para mim. Mas quando recebi o diagnóstico de autismo e vi que talvez tudo isso pudesse ser explicado de uma forma diferente e eu pudesse ressignificar tudo isso, falei, poxa, talvez seja a hora de tentar de novo, talvez seja a hora que eu consiga, agora que consigo entender como posso pedir ajuda. Porque antes você não sabe como pedir ajuda. Foi quando prestei o Enem de novo. Passei. E um amigo que é do audiovisual, baiano, reside em Salvador, falou, por que você não vem fazer cinema? Quando houve esse incentivo, escolhi a faculdade daqui. Ele falou que era uma faculdade muito boa, que tinha um curso de cinema muito bom. E aí foi assim que eu comecei o interesse. E de fato, na minha primeira assistência de arte, já falei, é isso, faz todo sentido agora. Por exemplo, eu sei que tenho 0 aptidão com roteiro, mas para a parte de arte eu consigo lidar um pouco. Eu não sei o que vai acontecer, simplesmente quando estou ali no momento e tenho que começar a criar as coisas, o cérebro só vai, é uma enxurrada de imagens, de coisas, e parecem fogos de artifício. E aí todos esses brilhinhos que vão se conectando um ao outro, né? E aí você vai criando aqui, criando coisa ali. É uma loucura, mas ao mesmo tempo é muito bom. Mas pode ser muito desgastante também. Tanto que chega no final do semestre e você está destruído. Mas é muito legal ao mesmo tempo. Pensando sobre sua experiência universitária em Cachoeira, existe um senso de comunidade para você? Como é a interação com as pessoas, com colegas, com profissionais do audiovisual? Aqui eu fui muito bem recebida pelo pessoal da faculdade, das pessoas que eu tenho próximas. Eu acho que os professores me receberam muito bem, a maioria dos alunos também me receberam muito bem. Tenho vários colegas. Em relação à cidade, também algumas pessoas. Não digo que sou muito próxima dos moradores da cidade, porque aí também entra questões de gênero, questões de sexualidade, que acaba sendo um pouco mais complicado, porque às vezes isso é um pouco tabu e aí acaba sendo um pouco difícil. Mas com alguns moradores da cidade, também tem um relacionamento bom. Não senti que fui mal recebida. A parte ruim, acho que a parte mais difícil é estar longe da família, porque não tenho minha mãe, meu pai, minha irmã. Então, em um dia que não estou bem, não tem como simplesmente pedir para eles fazerem uma comida para mim. Aqui eu tenho o pessoal que mora comigo, eles fazem muito isso, mas é que às vezes eu não queria impor essa preocupação em cima deles, porque eu sei que eles também têm vários processos acontecendo, várias demandas, né? Eles têm as demandas deles. Não posso esperar que eles vão suprir as minhas também. Você mencionou ter sofrido bullying na escola e nas outras faculdades que cursou. Você se sente segura e acolhida na UFRB? Acho que assim, não posso dizer 100%, porque
sempre vai existir preconceito, sempre vai existir desinformação. Infelizmente, estamos numa época em que as pessoas ainda não sabem de várias coisas que gostaria que soubessem, principalmente a respeito das pessoas com deficiência. Mas de todas as faculdades que passei, aqui foi o lugar que tive menos problemas com isso. Pelo menos o bullying que ocorre aqui é um pouco mais velado. Não sei se é uma coisa positiva ou uma coisa negativa, mas percebi que é um grupo muito mais fechado de pessoas que gostam de brincar, de fazer piadinha com pessoas não binárias. Inclusive, existem pessoas trans envolvidas nesse grupinho, mas tudo bem. E assim, nunca falaram nada na minha cara, mas já fiquei sabendo por colegas. Mas no geral, sinto que às vezes as pessoas hesitam em me chamar para participar um pouco mais das produções que são feitas na universidade. Não sei se é porque eles dão preferência por pessoas racializadas, que super entendo, é super válido, ou se pelo fato de não querer lidar com a minha deficiência. E aí é que está. Eu nunca sei o que é e o que não é, porque nunca é uma coisa que vão dizer na minha cara. Então eu não tenho como descobrir isso, não tenho como saber disso. Fica só meio que no ar. Tento não prestar muita atenção, tento não reparar muito e seguir a minha vida. Me preocupar com o que é meu e me fortalecer com as pessoas que estão ali junto comigo, do meu lado. Sinto que as pessoas não têm tanto contato comigo. Não sei se é porque dentro do audiovisual, em geral, não só aqui na Bahia, existe uma cultura de network, existe uma cultura de você é amigo de fulano, você é amigo de ciclano, e é assim que você vai sendo chamado para os trabalhos. Ou seja, você tem que socializar para um caralho para conseguir trabalho. Tem que sair de casa, ir para barzinho, festa, coquetel, premiere. E eu, enquanto pessoa autista, não consigo dar conta, infelizmente. Muitas vezes, eu queria... Nossa, quantas vezes eu queria sair da aula com o professor de fotografia, ir para o bar onde todo mundo estava indo, mas simplesmente para mim não dava, não consigo. Eu sei que se eu fizer isso, eu não vou conseguir levantar da cama e ir para a aula no dia seguinte. Então eu acho que pode ser isso também, de as pessoas não terem tanta afinidade comigo, não terem tanta proximidade comigo, porque simplesmente eu não estou presente em várias das coisas. E eu não sei se pensam que é um descaso da minha parte, de não me importar, por não conhecerem, por não saberem como é a rotina de uma pessoa autista, mas é algo que acaba acontecendo. É uma das coisas que inclusive me preocupa, inclusive quando eu for me formar. Como eu vou me inserir no mercado de trabalho se eu não consigo fazer esse network de forma tão eficiente assim? No começo até fácil, mas para manter isso é muito, muito dificultoso, muito custoso. Conta um pouco sobre suas experiências com audiovisual no âmbito da universidade. Como tem sido e para quais caminhos elas estão te levando? O primeiro filme foi chamado Angústia, que co-dirigi, juntamente com Outono Selva, que também é uma pessoa não binária. Esse nosso filme é sobre essa sensação de precisar se expressar sem conseguir, de ficar preso em algo, e a vida parece que para, porque você não consegue se expressar. É um filme sem diálogos, muito de imagem, de sentimento mesmo, e foi o primeiro contato, de fato, com o set de cinema que eu tive. Foi uma coisa muito louca, foi muito intenso, muito bom. Ele foi exibido numa mostra no Museu da Boneca de Pano, em Fortaleza, no Ceará. A maioria das pessoas trabalhando nesse filme eram pessoas trans, então a gente tentou fazer esse corre muito com quem é da comunidade, com quem estava ali com a gente. E foi muito bom por causa disso, porque todo mundo se ajudou mesmo, todo mundo entendia o que estava ali na tela, todo mundo entendia o que o colega passava. E isso foi uma sensação muito legal. Não achei que fosse jamais
capaz de dirigir um filme. Não achei que isso ia ser algum dia para mim. Esse foi o primeiro baque. Mas vi que, poxa, ok, estive no set, aprendi algumas coisas. Acho que posso, no próximo set, consigo fazer um pouco melhor. O próximo set foi o filme Amarela. Foi quando conheci Brise, que mora comigo atualmente, que precisava de alguém para fazer assistência de arte e maquiagem. Ela me convidou e a gente super se deu bem, super trabalhamos bem juntos. Muito do que eu sei de arte hoje é graças a Brise, porque eu sinto que faltou um pouco disso na faculdade, de aprender sobre direção de arte. E depois disso foi o Negroni, onde também fiquei de direção de arte e maquiagem. Por último, foi o videoclipe que a gente fez. Foi uma das experiências mais legais que tive, que foi quando pude ser diretora de arte de fato e criar o conceito do zero. O diretor que estava fazendo também é autista e ele me deu bastante liberdade para criar. Pude simplesmente fazer o que queria e foi uma experiência muito, muito boa. Depois disso, acho que veio greve. Eu também tive um período em que precisei pedir ensino em domicílio, tive que ficar afastada da faculdade, fazendo à distância. E aí essas pessoas estavam inseridas em vários sets e eu não conseguia estar. Tive essa dificuldade. Entendo que minha produção não é tão vasta quanto a dos colegas, mas é porque nem sempre consigo pegar a mesma quantidade de trabalhos que a maioria deles. Uma produção audiovisual por semestre, para mim, já demanda bastante. Eu queria produzir mais. A gente sonha bastante em produzir mais, mas nem sempre consegue. De que maneiras a sua identidade LGBTQIAPN+, que é carregada de sensibilidades próprias, influencia no seu ofício no audiovisual? Primeiramente, até um pouco além da direção de arte, é dar preferência por equipes lotadas de pessoas da comunidade queer. Eu acho que isso é muito importante, porque isso diminui as chances de você sofrer qualquer tipo de preconceito e também aumenta a forma que você vai ser compreendido. Outras coisas são as nuances, são as linguagens, são pequenos detalhes visuais que às vezes você consegue enxergar quando está na pele, quando passa por certas experiências e aí você tem uma forma de incorporar isso em um cenário, em uma maquiagem, nas roupas, nas cores, essas pequenas coisas, você traz essa realidade. E muito diálogo com o diretor e assistente de direção. Porque você tem um trabalho a fazer, você tem que pegar o roteiro e transformar isso em algo concreto, visível, que tem que ter muito jogo de cintura. E saber conversar com o diretor para conseguir imprimir essas pequenas nuances LGBT no trabalho, principalmente se as narrativas forem sobre isso. Por exemplo, você vai pegar um personagem trans. Que tipo de figurino você vai dar para essa pessoa? Você vai colocar ela numa caixinha onde essa pessoa não binária tem que ser extremamente andrógena? Não necessariamente. Tem que ver quem é esse personagem. O que vai deixar o seu trabalho mais autêntico. Porque às vezes uma pessoa que não tem essa vivência, que não tem um mínimo de estudo sobre isso, não vai conseguir imprimir. É uma questão de não sentir na pele mesmo. Então, tento estudar o personagem, estudar a narrativa e, de fato, criar algo tangível para que esse personagem ou para essa narrativa criar um mundo próprio. Gosto muito de pensar que é criar um mundo próprio, porque ele deixa de ser só uma coisa na mente de alguém. Ele passa a se tornar real e a existir aqui junto com a gente. Mesmo que por poucos minutos enquanto a câmera está rodando, mas vai existir. Acho que imprimo a minha vivência dessa forma, tentando me aproximar do personagem, dar vida a esse personagem para transformá-lo em um ser humano. Por mais que eu seja uma pessoa LGBT e com deficiência,
Eu não sou obrigada a falar só sobre isso. Sou um ser humano complexo, que vai muito além. E posso falar sobre diversas coisas. Mas tenho essa necessidade de sempre estar procurando um meio de expressar, de botar pra fora e de querer mostrar o que está aqui dentro. Sempre tento me colocar um pouquinho nos meus trabalhos. Acho que na realidade não é uma tentativa, é algo que é impossível de não colocar. Porque faz parte de mim de uma forma intrínseca. A forma como eu vejo o mundo, por ser autista, já não vai ser uma forma que é uma pessoa que não tem esse transtorno vê. Porque todas as minhas experiências passam por esse filtro. Eu acho que gênero e sexualidade também, de certa forma. Ao vivenciar um mundo enquanto a pessoa que sou, o trabalho vai passar por esses filtros. E o que sai do outro lado não tem como tirar todas essas coisas. Mesmo que elas não estejam lá escancaradas, mesmo que elas não estejam explícitas, alguma coisa de mim vai carregar. Porque fui eu que fiz. Para finalizar a nossa conversa, se você pudesse enviar uma mensagem para a criança que foi um dia, o que você diria? Nossa, acho que primeiramente não é nem o que eu queria dizer alguma coisa. Eu queria abraçar essa criança. Eu acho que o primeiro lugar é um lugar de acolhimento, de saber que essa criança ainda vai passar por muita coisa difícil. Então eu queria abraçar. Eu queria dizer que sinto muito que ela tenha que passar pelo que ela vai passar e que eu não queria que ela tivesse que ser uma pessoa forte e resiliente, mas que ela é e que ela está e que ela deve ter orgulho disso. E que o caminho dela é tão válido quanto o caminho de qualquer outra pessoa. Seja demorando o tempo que for, seja tendo os desvios que tiver, ele não deixa de ser um caminho válido, ele não deixa de ser um caminho importante, ele não deixa de ser um caminho que muitas pessoas podem, inclusive, se identificar. E eu queria dizer para ela não perder a criatividade e a paixão pela vida, para ela não perder o deslumbramento, porque eu acho que por muitos anos eu estive perdida, estava assim, completamente desiludida e só recentemente pude recuperar um pouco desse brilho que eu tinha quando eu era criança. E é isso que me motiva todos os dias a continuar. Então eu queria pedir para essa criança guardar esse brilho em algum lugar lá dentro, porque eu vou precisar dele agora, como eu tenho precisado todos os dias. E agradecer também por ela ser quem ela é. Mesmo que nem sempre me sinta orgulhosa de mim mesma, ou sinta que eu sou uma pessoa boa, que sou uma pessoa merecedora, não posso ser injusta e não agradecer. Eu acho que todo ser humano merece ser valorizado só pelo fato de existir. E o que você diria para os jovens LGBTQIAPN+, na Bahia, que estão pensando em seguir o audiovisual? Gente, eu queria dizer que é pra você sim. Não escuta quem fala que não é pra você. Não escuta quem duvida de você. Não escuta. Não pensa que é uma coisa mirabolante. É difícil pra porra. É sim. Você vai ter várias dificuldades. Vão ter vários empecilhos, várias barreiras. Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas não pense que você não pode. Você é capaz. O audiovisual é para qualquer um. É para qualquer um que quiser e que achar que deve. Você pode ser a pessoa mais perrapado que nasceu em um sítio, cresceu em um sítio, igual meus avós, minha mãe, que nunca teve contato com a televisão. Mas se você teve contato pela primeira vez e se apaixonou e quer fazer cinema, é para você sim. Você tem direito, você tem lugar e a gente tem que ouvir você falar. Sua voz é importante. Eu acho que essa é a mensagem mais importante para mim
que eu tenho vontade de falar e que eu gostaria de ter ouvido também. Fim do capítulo 4.